Aula 7. Propostas para reflexão. Seguem alguns tópicos para reflexão e ação para um estilo de vida sustentável, com exemplos. O que eu preciso pensar sobre os investimentos, tanto na aquisição de bens ou no mercado de ações? Aquisição de bens. Como é o ciclo de vida? O descarte final desse produto é ambientalmente correto? Qual o consumo de energia ou combustível e que tipo de combustível utiliza e qual o custo-benefício? Com que frequência vou usar? Ciclo de vida é o tempo de utilidade, né, o tempo útil do produto. Quanto tempo dura essa camiseta para você, quanto tempo serve esse aparelho de celular para você e assim por diante. O descarte desse produto é ambientalmente correto? Eu tenho condições de encaminhar para a reciclagem? Ele tem necessidade de algum tratamento específico e eu posso dar esse tratamento específico? Qual o consumo de energia ou combustível e que tipo de combustível utiliza e qual o custo-benefício? Com que frequência vou usar? Esse eu posso dar um exemplo sobre carros, né? Que, por exemplo, o carro ele é flex, ele usa álcool ou gasolina, né? Ele usa só álcool, ele usa só gasolina. Ele é híbrido, então ele tem um motor de combustão e um gerador de energia que autoabastece o veículo enquanto ele anda. A questão é quanto que eu tenho para investir, né? Quanto dinheiro eu posso gastar com esse produto e o retorno que ele me dá, ou em economia de dinheiro ou gerando dinheiro de forma limpa, né? Com que frequência vou usar? Isso também entra na questão, porque às vezes é dispendioso demais e não vale a pena você gastar dinheiro com um item que você, por exemplo, um celular de última geração, onde você só vai usar ele para fazer ligações. Agora, se você vai usar mais da tecnologia que ele oferece, por exemplo, uma super câmera, né, ou ainda aplicativos rápidos de edição, né? Aí realmente vale a pena você investir, tá? Mercado de ações. Que tipo de produto ou serviço o meu dinheiro gerará? A empresa da qual tenho ações comete ou cometeu crimes sociais e ambientais? Qual a política socioambiental dela? Eu estou financiando o desmatamento e ou trabalho escravo para ter lucro? Isso é importante pensar, porque infelizmente a empresa que é responsável pelo acidente de Brumadinho, que eu já citei na aula anterior, ela no ano passado ela deu lucro para os acionistas, e isso que é ruim. Não é o que é ruim, professor, ela ter dado lucro? Não, o ruim é ter gente que investe dinheiro para ela ter capital para gerar esse lucro. O ruim são pessoas que continuam comprando ações de uma empresa que tem atividades que impactam grande e fortemente o meio ambiente, e quando acontece algum acidente, entre aspas, e eu continuo mantendo esse entre aspas porque poderia ser evitado, ela protela a solução, tá? Mas todo mundo tem o direito de se defender. Ok. Entretanto, as perdas sociais e ambientais chega a um ponto que, e também a uma gravidade da qual eles não retrocedem mais. Tá? A impunidade é algo que infelizmente ainda acontece aqui no país, né, no Brasil. Mas, pensando pela consciência individual, se você sabe que a empresa
cometeu esses crimes, comete esses crimes com frequência, não, essa empresa não vai mais usar o meu dinheiro para isso. Aí eu vou pegar essa empresa aqui que faz produtos de origem natural e usa mão de obra quilombola, né? Ela incentiva cooperativas, né? Ela promove o desenvolvimento socioeconômico de aldeias indígenas e tudo mais. Pensar e repensar os hábitos. Vou citar aqui o exemplo da reciclagem. Eu tenho espaço para selecionar os resíduos, separar o lixo orgânico do reciclável? Eu não preciso separar os resíduos por tipo de resíduo. Um para papel, outro para papelão, um para metal, outro para vidro, vidro branco, vidro colorido, e assim por diante. Não precisa. Só de você já separar o lixo reciclável do lixo orgânico, você já contribui para um coletor, tá? Infelizmente, há muitas pessoas que dependem, né, do lixo reciclável para sobreviver, né? E eu falo sobreviver porque qual que é o resíduo reciclável que é posto com mais frequência para fora? O lixo reciclável comum, papel, papelão, vidro, metal, plástico, em quantidades que não são assim tão rentáveis, né? Você tem que juntar muito, você tem que ter muita quantidade, né? Muito peso para ter um retorno satisfatório na sua venda. Lixo eletrônico é disposto com mais, digamos assim, em uma frequência muito menor, né? E às vezes ainda é descartado de forma errada. O lixo eletrônico o pessoal às vezes descarta em caçamba, não vai nem procurar onde pode descartar, ou se tem, né, alguma empresa que, por exemplo, olha, tal peça desse equipamento eu consigo reaproveitar. Eu compro o aparelho por X, pelo valor X, porque eu vou usar algumas peças. Ótimo, né? Geralmente lojas de assistência poderiam fazer isso. Praticar os 5 R's. Quais são? Repensar. O ciclo de vida do produto é sustentável? Eu preciso comprar esse produto? No que ele vai me ser útil? Testar o seu desejo e a sua necessidade. Repensar os seus hábitos. Eu posso mudar aonde? Eu posso mudar apagando a luz do cômodo onde não tem ninguém fazendo uso, né? Eu posso trocar o tipo de lâmpada que eu coloco na minha casa. Eu posso diminuir o consumo de água nisso. Pessoal, o consumo de água é uma questão em que você tem que utilizar o quanto você precisa. Se precisa lavar roupa, você precisa cozinhar. Né? Agora, lavar compra do você isso, tá? Você pode reuso, não tem água de uso, água de chuva, né? Se você puder plantar uma cisterna na casa. Ou, ao invés de lavar, tá? A de reuso, geralmente é água de resíduo que na verdade de sabão, ela pode ser usada na rua, na calçada, na garagem para carregar em água em via pluvial. Por quê? Água pluvial direto pro rio, se tratar algum. Então não adianta tratar o meu esgoto se eu lavo a calçada, né, com sabão em pó, tá? Eu vou estar poluindo um corpo hídrico de qualquer forma, ok? Recusar. Se eu não preciso disso, eu não quero. Não vou comprar porque o fabricante está ligado ao desmatamento. Recusar, consumir. Recusar ao desejo que não é necessidade e que eu posso ter mais para frente, ou que não é de custo-benefício plausível. Eu vou comprar para eu me divertir até eu passar vontade e vai ficar encostado, né? Reduzir.
Diminuir a geração de resíduos. Utilizar sacolas ecológicas para as compras, por exemplo. Reutilizar. Algum material eu posso utilizar para outra finalidade? Por exemplo, eu consumo refrigerante de 2 litros na minha casa. Eu posso fazer uma horta em garrafa PET, por exemplo. Assim eu economizo na quitanda lá na frente. Tá? Ou então, ainda, a famosa e comum reutilização dos potes de sorvete para guardar comida, né, depois de feita, na geladeira ou no congelador. Reciclar. Vou dispor o resíduo reciclável em separado do orgânico para que seja matéria-prima de outro produto. Né? É a famosa triagem que eu já comentei, de separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Torno a falar que até entulho é reciclável. Tá? Tudo depende da triagem do resíduo e da destinação correta. Aumentar o contato com a natureza. Eu posso ter plantas ou uma horta em casa? Meu bairro pode cuidar de uma área verde? Por que aumentar o contato com a natureza? Porque eu não posso compreender a importância da sustentabilidade ambiental se eu não compreendo, se eu não entendo ou se eu não percebo a importância do meio ambiente na minha vida. Experimenta ter plantas em casa. Pode ser suculentas ou cactáceas que estão na moda ultimamente, mas na verdade são plantas fáceis de se cuidar. Tá? Começa com elas, uma planta fácil de cuidar e vai aumentando a complexidade. Você vai perceber que o ambiente fica com um aspecto diferente, né? E a horta em casa, que você ainda vai ter legumes, verduras sem agrotóxico, muito melhor e muito mais saudável, né? Sem contar que existe aqui, nesses dois pontos de reflexão, nesses dois exemplos, uma característica que é o pertencimento. Veja só a segunda. Meu bairro pode cuidar de uma área verde? Aí se trata da vivência em comunidade. Né? Se a comunidade ela deve cuidar do espaço público, principalmente quando se tratam de praças, porque as praças elas têm grande influência na qualidade de vida, tanto de adultos quanto de crianças, principalmente de crianças. Tá? Quando você cultiva plantas, horta, ou quando você, vou usar o mesmo termo, cultiva uma praça, né? Você mantém uma praça com o auxílio da sua comunidade, você está zelando por algo na primeira opção, que é seu e que você pode compartilhar, e na segunda, algo que já é compartilhado pela sua comunidade, né? Por você e pela sua comunidade. Você tem um pouco de você nessas plantas, nessa horta, nessa praça que você cuida. Tá? Sempre que a gente fala de cultura num termo abrangente, você pode pensar que qual que é a minha cultura? A minha cultura é o que faz parte da minha identidade e sempre vai estar em constante construção. Numa situação dessas, nós temos aqui que ter plantas, uma horta em casa vai interferir na minha vida de uma forma, né, que vai me incentivar a ações ambientalmente corretas. E deixo aqui para algumas sugestões de leitura, né, para pensar nas suas atitudes individuais e coletivas. Lembra que eu falei lá atrás que mudanças para um estilo de vida sustentável, que um estilo de vida sustentável requer pensamento filosófico, requer reflexão, requer autoconhecimento, porque é preciso mudanças e mudanças profundas, tá?
Eu quero aqui deixar principalmente esses dois primeiros títulos, a modernidade líquida, né, do Bauman, e a carta sobre a felicidade do Epicuro, porque são os principais filósofos que eu quero compartilhar com vocês sobre o pensamento do desejo, né, da durabilidade das coisas, da necessidade, tá? Vou aqui deixar algumas citações de Bauman para vocês. Uma delas é do livro mesmo, Modernidade Líquida. O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades, nem mesmo às mais sublimes, distantes, alguns diriam, não muito corretamente artificiais, inventadas, derivativas, necessidades de identificação ou a autossegurança quanto à adequação. Aqui ele fala do consumismo, que, por exemplo, as pessoas consomem para se adequar a um grupo. Acontece muito isso no consumo, no incentivo ao consumo de crianças e adolescentes, porque tem um determinado brinquedo, eu não tenho, eu me sinto excluído porque eu não faço parte do grupo de pessoas que podem ter esse determinado brinquedo, esse determinado aparelho de celular. Eu não posso fazer essa atividade paga, então eu estou excluído daquele grupo do trabalho que pode fazer. Ele fala do consumo como autoafirmação. A minha identidade precisa consumir para poder existir. E isso é algo que tem que ser repensado e trabalhado. Numa entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia: não se pode escapar do consumo, faz parte do seu metabolismo. O problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. Desde o Paleolítico, os humanos perseguem a felicidade, mas os desejos são infinitos. As relações humanas são sequestradas por essa mania de apropriar-se do máximo possível de coisas. Aqui ele diz do consumo excessivo, dos excessos. Tá? Lembra que eu falei para que ou então pensar que a vida é trabalhar para se ter muito dinheiro, se ter muitas coisas, quando a vida é para ser vivida. A qualidade de vida não é ter dinheiro, tá? É ter e viver um espaço em uma sociedade saudável, tá? Outra citação de Bauman, dessa vez para uma entrevista para a revista Isto É: os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. Tá? Temos pressa de muita coisa e temos anseios, né? E pensando para o lado do consumo, tem que ter sempre alguma coisa nova em um curto período de tempo para dispor às pessoas que precisam se afirmar enquanto consomem. Agora aqui uma citação de Epicuro: consideremos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim praticamos todas as nossas ações, para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta,
nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. Então, aqui diz do controle dos desejos, né, de entender quais são esses desejos. Isso é um desejo ou é uma necessidade, né? O que seria um desejo inútil? Aquele que me leva a dispensar energia, tempo, pensamento, dinheiro, para uma satisfação momentânea curta, e que não vai me gerar uma boa lembrança, não vai resultar numa solução para uma atividade cotidiana e vai causar impacto, seja ele social, seja ele ambiental ou econômico. Tá? Aqui nós estamos falando que é preciso separar o que eu quero do que eu preciso e se isso realmente é necessário. Tá? É por uma questão de status? Status não vale a pena. Tá? É um rótulo, é uma placa que vai sumir. Tá? A vivência tem que ser centrada na sua experiência, né? Eu quero viver de uma forma sustentável.